Olá! No vídeo de hoje falaremos de como era a aparência de Jesus. Desde já peço que deixe o seu like e inscreva-se no canal. E agora vamos ao vídeo. Durante séculos, a imagem mais comum de Jesus Cristo, pelo menos nas culturas ocidentais, foi a de um homem barbudo, de pele clara, cabelos longos, ondulados, castanhos claros ou loiros e muitas vezes olhos azuis. Mas a Bíblia não descreve Jesus fisicamente, e todas as evidências que temos indicam que ele provavelmente parecia muito diferente de como tem sido retratado há muito tempo. O que a Bíblia diz? A Bíblia oferece poucas pistas sobre a aparência física de Cristo. A maior parte do que sabemos sobre Jesus vem dos primeiros 4 livros do Novo Testamento, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. De acordo com os evangelhos, Jesus era um homem judeu nascido em Belém e criado na cidade de Nazaré, na Galileia, uma antiga Palestina, agora norte de Israel, durante o primeiro século d.C. Sabemos que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou seu ministério, Lucas 3:23, mas a Bíblia não nos diz praticamente nada sobre sua aparência, exceto que ele não se destacou de nenhuma maneira particular. Quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane antes da crucificação, Mateus 26:47-56, Judas Iscariotes teve que apontar Jesus para seus soldados entre os discípulos, presumivelmente porque todos pareciam semelhantes entre si. Para muitos estudiosos, Apocalipse 1:14 e 15 oferece uma pista de que a pele de Jesus era de um tom mais escuro e que seu cabelo era de textura lanosa. Os cabelos de sua cabeça, diz, eram brancos como a lã branca, brancos como a neve. Seus olhos eram como uma chama de fogo, seus pés eram como bronze polido, refinado como em uma fornalha. Não sabemos como era Jesus, mas se todas as coisas que sabemos sobre ele são verdadeiras, ele era um judeu palestino que vivia na Galileia no primeiro século, diz Robert Cargill, professor assistente de clássicos e estudos religiosos na Universidade de Iowa e editor da Biblical Archaeology Review. Então ele pareceria um judeu palestino do primeiro século. Ele teria parecido um judeu galileu. Como as representações de Jesus mudaram ao longo dos séculos. Algumas das primeiras representações artísticas conhecidas de Jesus datam de meados do século III d.C., mais de 2 séculos após sua morte. Estas são as pinturas nas antigas catacumbas de Saint Domitille em Roma, descobertas pela primeira vez há cerca de 400 anos. Refletindo uma das imagens mais comuns de Jesus na época, as pinturas retratam Jesus como bom pastor, um homem jovem, de cabelos curtos e sem barba, com um cordeiro nos ombros. Outro raro retrato antigo de Jesus foi descoberto em 2018 nas paredes de uma igreja em ruínas no sul de Israel, pintada no século VI d.C., é a mais antiga imagem conhecida de Cristo encontrada em Israel, e o retrata com cabelos mais curtos e encaracolados, uma representação que era comum na região oriental do Império Bizantino, especialmente no Egito e na Síria Palestina. Região, mas desapareceu da arte bizantina posterior. A imagem de Jesus de cabelos compridos e barba que surgiu a partir do século IV d.C. foi fortemente influenciada por representações de deuses gregos e romanos, particularmente o todo-poderoso deus grego Zeus. Nesse ponto, Jesus começou a aparecer com uma longa túnica, sentado em um trono, como no mosaico do século V no altar da igreja de Santa Pudenziana em Roma, às vezes com uma auréola em torno de sua cabeça. O objetivo dessas imagens nunca foi mostrar Jesus como um homem, mas fazer pontos teológicos sobre quem Jesus era como Cristo, Rei, Juiz e Filho Divino. John Taylor, professora de origens cristãs e judaísmo do Segundo Templo no King's College, Londres, escreveu no The Irish Times. Eles evoluíram ao longo do tempo para o padrão de Jesus que reconhecemos. É claro que nem todas as imagens de Jesus estão de acordo com a imagem dominante dele retratada na arte ocidental. Na verdade, muitas culturas diferentes ao redor do mundo o retrataram, pelo menos visualmente, como um dos seus. As culturas tendem a retratar figuras religiosas proeminentes para se parecer com a identidade racial dominante, explica Cargill. O que é o Sudário de Turim?
Das muitas relíquias possíveis relacionadas a Jesus que surgiram ao longo dos séculos, uma das mais conhecidas é o Sudário de Turim, que surgiu em 1354. Os crentes argumentaram que Jesus foi envolto no pedaço de linho depois de crucificado, e que o sudário traz a imagem clara de seu rosto. Mas muitos especialistas descartaram o sudário como falso, e o próprio Vaticano se refere a ele como um ícone em vez de uma relíquia. O sudário de Turim foi desmascarado em algumas ocasiões como uma falsificação medieval, diz Cargill. É parte de um fenômeno maior que existe desde o próprio Jesus, de tentar adquirir e, se não puder ser adquirido, produzir objetos que fazem parte do corpo, vida e ministério de Jesus, tanto para fins de legitimando sua existência e as alegações feitas sobre ele, ou em alguns casos, aproveitando seus poderes milagrosos. O que a pesquisa e a ciência podem nos dizer sobre Jesus? Em 2001, o artista médico aposentado Richard Neave liderou uma equipe de antropólogos forenses e programadores de computador israelenses e britânicos na criação de uma nova imagem de Jesus, baseada em um crânio israelense datado do século I d.C., modelagem computacional e seu conhecimento do que o povo judeu parecia na época. Embora ninguém afirme que é uma reconstrução exata de como o próprio Jesus realmente se parecia, os estudiosos consideram essa imagem, cerca de 1,5 metro de altura, com pele mais escura, olhos escuros e cabelos mais curtos e encaracolados, mais precisa do que muitas representações artísticas do Filho de Deus. Em seu livro de 2018, Como era Jesus?, Taylor usou restos arqueológicos, textos históricos e arte funerária egípcia antiga para concluir que, como a maioria das pessoas na Judéia e no Egito na época, Jesus provavelmente tinha olhos castanhos, cabelos castanhos escuros a pretos e pele castanho-oliva. Ele pode ter ficado cerca de 5 ft.5 in 166 centímetros de altura, a altura média do homem na época. Embora Cargill concorde que essas imagens mais recentes de Jesus, incluindo cabelos mais escuros, talvez crespos, pele mais escura e olhos escuros, provavelmente se aproximam da verdade, ele enfatiza que nunca podemos saber exatamente como Jesus era. Como eram os galileus judeus 2000 anos atrás? Ele pergunta. Essa é a questão. Eles provavelmente não tinham olhos azuis e cabelos loiros. Obrigado por nos assistir até o final. Compartilhe esse vídeo com 2 ou mais pessoas que tenham curiosidade pelo assunto. Nós nos vemos no próximo vídeo.